Os invernos medievais eram implacáveis e severos, temperaturas que congelavam a alma, sem a menor sombra de eletricidade ou qualquer forma de isolamento moderno a que estamos acostumados hoje. E, no entanto, os camponeses daquela época não apenas sobreviveram, eles floresceram e se adaptaram com técnicas tão brilhantes e intuitivas que a vasta maioria de nós na era moderna já se esqueceu completamente. De casas aquecidas pela fumaça densa a abrigos escavados na própria terra, de camadas cuidadosamente dispostas de lã pura a recipientes de barro cheios de calor, o mundo deles era indiscutivelmente mais frio, mas em muitos aspectos cruciais, era também imensamente mais inteligente em sua relação com o ambiente. Neste vídeo, vamos desvendar e explorar 10 métodos poderosos que os povos medievais empregavam com maestria para se manterem aquecidos e protegerem seus lares. Algumas dessas técnicas são surpreendentemente práticas e óbvias, outras são francamente inesperadas em sua ingenuidade, mas todas elas se baseavam fundamentalmente na pura necessidade e no engenho humano em face da adversidade. O frio gélido era uma força implacável da natureza, mas eles, por sua vez, também o eram. Uma câmara de fumaça e o aquecimento por estratificação do calor. Em muitas das casas medievais mais antigas e humildes, não existiam as chaminés que imaginamos hoje, aquelas estruturas altas e imponentes de pedra projetadas para direcionar a fumaça para o alto e para fora. O calor e o subproduto da combustão simplesmente não desapareciam para o céu através de uma conduta de fumaça cuidadosamente construída. Em vez disso, ele ficava ali, pairando, tornando o ar espesso com a fumaça e gradualmente enegrecendo as paredes e o teto com uma camada de fuligem escura e onipresente. Mas embora isso pudesse parecer um defeito de design ou uma falha grotesca de saneamento aos olhos modernos, essa fumaça persistente e o ar quente aprisionado, na verdade, desempenhavam um papel crucial no aquecimento da moradia. Essas casas primitivas funcionavam essencialmente como câmaras de fumaça intencionais. As fogueiras eram acesas em lareiras centrais, frequentemente no meio da única sala, e a fumaça e o ar quente eram permitidos subir livremente e se acumular logo abaixo da linha do telhado. Sem uma ventilação completa e eficiente, o ar quente misturado com a fumaça criava uma densa camada térmica que preenchia lentamente a metade superior do espaço. Não era de forma alguma ideal para respirar confortavelmente ou manter os pulmões limpos, mas significava que o calor gerado pela fogueira permanecia dentro da estrutura, em vez de escapar rapidamente diretamente pelo telhado ou por aberturas ineficientes. Nas cabanas de cômodo único, que eram a norma para a maioria da população, as famílias aprendiam a viver e trabalhar na zona respirável inferior, mais próxima do chão, enquanto a metade superior da sala funcionava como um reservatório de calor. Algumas casas possuíam sótãos, plataformas ou simples vigas perto do teto, onde carne e peixe eram curados, aproveitando o calor constante e a fumaça, mantendo os alimentos secos e seguros para consumo durante os longos meses de inverno. Mas mesmo abaixo dessa camada de fumaça e calor, o calor aprisionado adicionava preciosos graus à temperatura ambiente, especialmente durante a noite, quando o fogo já havia se reduzido a brasas ou se apagado completamente. Curiosamente, essa retenção de fumaça e calor não era apenas tolerada, era de certa forma uma característica intencional do design. Fogueiras totalmente ventiladas perdiam calor rapidamente demais para serem eficientes no aquecimento de longo prazo. Portanto, as casas eram frequentemente construídas para permitir apenas o escape mínimo de fumaça necessário para evitar o sufocamento imediato, sem expulsar o calor valioso. Alçapões no telhado ou pequenas aberturas eram abertos apenas quando estritamente necessário, e algumas famílias até mesmo preenchiam lacunas no telhado com tecido, musgo ou palha para reduzir ainda mais o fluxo de ar durante as noites geladas. Mas a fumaça fazia mais do que apenas aquecer o ambiente. Ela também funcionava como um desinfetante natural e um repelente de insetos. A exposição constante ajudava a afastar insetos, secar a umidade que poderia levar ao apodrecimento e preservar as vigas e estruturas de madeira da casa. Em um mundo sem sprays, inseticidas ou tratamentos químicos modernos, a fumaça conferia à moradia uma espécie de resiliência de baixa tecnologia contra podridão, pragas e mofo. Havia até um benefício de segurança.
especialmente em regiões isoladas, onde ladrões ou invasores eram uma preocupação constante. A fumaça que emanava sutilmente do interior de uma casa fechada revelava pouco sobre o que havia dentro. Não se via nenhuma luz de fogo piscando em chaminés visíveis, nenhum brilho que pudesse atrair atenção indesejada na escuridão da noite. Hoje em dia, o princípio da estratificação térmica ainda é utilizado em saunas, abrigos de sobrevivência e até mesmo em arquitetura energeticamente eficiente. Mas os camponeses medievais não tinham livros didáticos sobre termodinâmica. Eles tinham experiência dura, tentativa e erro e a urgência da necessidade. Não era glamouroso, claro. Fazia suas roupas cheirarem persistentemente a fumaça e cobria tudo de fuligem e carvão, mas funcionava. Na ausência de engenharia de chaminés avançada, eles optaram pela próxima melhor coisa: deixar o calor permanecer, não importa a forma que ele assumisse, porque em um inverno medieval, respirar ar enfumaçado era infinitamente melhor do que congelar no silêncio limpo e mortal do frio. 2. Camadas de lã e a retenção do calor corporal. Enquanto o fogo aquecia o ambiente e a fumaça criava uma camada de calor no teto, o povo medieval sabia que o calor mais confiável e constante vinha de onde sempre esteve, de seus próprios corpos. E a chave para manter esse calor vital em uma era sem aquecimento central? Lã. Muita lã, usada em camadas inteligentes e adaptáveis. O linho podia tocar a pele para conforto, mas a lã era a verdadeira armadura contra o frio penetrante. Era espessa, respirável, um isolante natural notável mesmo quando úmida e relativamente fácil de produzir e trabalhar na maioria das regiões. Na maioria das partes da Europa, os camponeses não dependiam de um único casaco pesado e volumoso. Em vez disso, usavam múltiplas camadas de roupas de lã, cuidadosamente dispostas para prender finas bolsas de ar quente entre cada peça de vestuário. Este sistema engenhoso transformava o corpo em seu próprio motor térmico, usando o calor gerado naturalmente pelo metabolismo para criar um microclima isolado e confortável perto da pele. O que tornava este método tão brilhante era sua modularidade e adaptabilidade. As pessoas podiam adicionar ou remover camadas conforme seu nível de atividade mudava ou a temperatura flutuava ao longo do dia. Um trabalhador no campo, por exemplo, poderia remover a camada externa mais pesada para evitar o suor excessivo durante o trabalho árduo e depois colocá-la novamente durante um período de descanso para evitar o rápido resfriamento corporal, que poderia ser perigoso em baixas temperaturas. Essa capacidade de termorregulação eficaz através do vestuário era absolutamente essencial nos invernos rigorosos, onde o aquecimento interno era mínimo ou inexistente. As peças exteriores, como mantos e capas, frequentemente eram feitas de lã grossa ou feltro denso, ambos materiais excelentes para repelir o vento cortante e a umidade leve da garoa ou neve derretida. Por baixo, uma túnica ou colete de lã mais macia retinha o calor mais perto do corpo. Em lares mais abastados ou para a nobreza, até mesmo a roupa íntima e as calças compridas eram confeccionadas com misturas de lã densamente tecida. Capuzes, luvas simples e coberturas para os pés completavam o sistema de isolamento, garantindo que cada extremidade vital fosse protegida da perda de calor. Mas não se tratava apenas da qualidade do material. A técnica de vestir era parte de um conhecimento prático transmitido de geração em geração. As roupas eram usadas em camadas de maneiras específicas, soltas o suficiente para prender o ar, mas justas o suficiente para reter o calor e dispostas para permitir o fluxo de ar necessário para evitar o superaquecimento durante o esforço físico. Eles compreendiam intuitivamente o que a ciência moderna agora confirma com dados precisos. O ar é o melhor isolante quando está aprisionado em camadas pequenas e estáveis, impedindo a convecção. A lã também possuía vantagens de sobrevivência que iam além do simples isolamento. Era naturalmente resistente ao fogo, o que era uma característica de segurança crucial em casas com chamas abertas e lareiras, reduzindo o risco de queimaduras acidentais ou incêndios catastróficos. Também era naturalmente antimicrobiana, o que significava menos infecções de pele causadas por roupas suadas e úmidas, menos odores corporais perceptíveis e, crucialmente, menos necessidade de lavagem frequente, uma tarefa quase impossível no inverno rigoroso, onde secar roupas era um desafio logístico.
E eles não pararam apenas nas roupas pessoais. Mantas de lã, roupas de cama e até mesmo tapeçarias de parede ajudavam a isolar e aquecer os ambientes internos. As tapeçarias nas paredes não eram apenas decorativas, eram painéis isolantes funcionais que reduziam a perda de calor através de paredes de pedra frias ou mal isoladas. Hoje em dia, preparadores, entusiastas de atividades ao ar livre e praticantes de bushcraft ainda confiam pesadamente na lã. Em círculos de sobrevivência, uma única manta de lã de boa qualidade pode servir como casaco, saco de dormir e escudo à prova de fogo, tudo em um. O que o povo medieval praticava por necessidade diária, agora é utilizado por escolha por aqueles que buscam se conectar com métodos de sobrevivência testados pelo tempo, simplesmente porque funciona, e funciona muito bem. Eles não tinham tecidos de alta tecnologia ou materiais sintéticos avançados, mas com lã simples, camadas inteligentes e instinto apurado, eles carregavam o calor consigo como uma segunda pele e sobreviviam ao frio penetrante, aquecendo-se de dentro para fora. 3. Isolamento com palha e preenchimento de lacunas. Quando imaginamos casas medievais, é comum que venham à mente imagens de paredes robustas de pedra e pesadas vigas de madeira. Mas entre essas estruturas sólidas, especialmente nas casas mais humildes dos camponeses, o verdadeiro isolamento e a proteção contra os elementos vinham de algo muito mais simples, mais comum e amplamente disponível: a palha. Sim, a mesma palha usada para alimentar o gado e para cobrir os telhados também era empregada de forma engenhosa para preencher paredes, vedar fendas e isolar as lacunas das casas, impedindo a entrada do vento gelado e conservando o calor interno vital. Os camponeses enfiavam palha solta ou fardos de palha em cada abertura disponível entre as tábuas de madeira das paredes, sob os beirais dos telhados de sapé e até mesmo ao redor dos caixilhos de portas e janelas. Era uma forma rudimentar, mas notavelmente eficaz, de isolamento que transformava abrigos cheios de correntes de ar frio em recintos relativamente quentes e protegidos. É importante notar que, na terminologia medieval, feno, grama verde seca usada principalmente como alimento, e palha, caules secos de grãos colhidos como trigo ou cevada, tinham usos distintos. A palha era a opção mais comum para isolamento, pois era menos propensa a apodrecer, mais leve e não fermentava da mesma forma que o feno quando úmida. Isso a tornava ideal para preencher paredes, usar como revestimento de piso e até mesmo para isolar telhados. Paredes construídas com a técnica de wattle and daub, uma trama de vime ou madeira coberta com uma mistura de argila e palha, dependiam fortemente da palha, tanto como aglutinante para dar corpo à mistura, quanto como isolante natural. Mas além da função estrutural, camadas adicionais de palha solta eram frequentemente adicionadas dentro das cavidades das paredes ou atrás de simples cortinas de tecido penduradas para criar bolsas térmicas que funcionavam de maneira similar ao isolamento moderno, aprisionando o ar para reduzir significativamente a perda de calor. A palha também era utilizada extensivamente em abrigos sazonais ou temporários. Durante a temporada de colheita, trabalhadores que acampavam perto dos campos construíam pequenas cabanas ou galpões, isolados com palha e reforçados com galhos e tecido. Nos meses frios, pastores às vezes construíam abrigos baixos e semi-escavados, usando paredes preenchidas com palha e telhados de turfa, onde o calor corporal sozinho podia manter uma temperatura interna suficiente para sobreviver a noites geladas. Mesmo dentro das moradias permanentes, a palha desempenhava um papel que ia além das paredes. Eles a compactavam sob as tábuas do piso para bloquear o frio vindo do solo, a enfiavam entre as vigas do telhado para isolar e a costuravam em grandes vedadores de corrente de ar, colocados nas soleiras das portas ou peitoris das janelas. Surpreendentemente, a palha também adicionava um grau de isolamento acústico em casas lotadas, onde famílias inteiras viviam em um único cômodo, reduzindo ecos e ruído, tornando a vida diária um pouco mais suportável e mais quente também. O silêncio abafado de uma parede revestida de palha ajudava a criar um espaço mais tranquilo para descanso, refeições e para simplesmente esperar o inverno passar. Claro, a palha tinha suas desvantagens significativas. Era altamente inflamável, atraía ratos
e exigia substituição frequente à medida que se compactava ou apodrecia, mas para o camponês medieval era abundante, acessível e, o mais importante, eficaz em sua função básica. A palha não era elegante nem sofisticada, mas era a epítome da ingenuidade baseada na necessidade. Ao tecê-la em paredes e pisos, eles transformavam simples cabanas em cápsulas de sobrevivência e tornavam o inverno algo suportável, simplesmente preenchendo cada espaço disponível com o que a terra lhes oferecia em abundância. 4. Dormindo em grupos e círculos de calor. Nas casas modernas, a privacidade é algo que frequentemente consideramos garantido. Cada pessoa pode ter seu próprio quarto, sua própria cama e, às vezes, até seu próprio termostato para ajustar a temperatura ao seu gosto. Mas para os camponeses medievais, o calor era uma prioridade absoluta, e isso significava que a privacidade era um luxo que podia ser dispensado em favor da sobrevivência. Significava dormir juntos, literalmente. Quando as temperaturas caíam perigosamente, famílias inteiras, pais, filhos e, às vezes, até o gado mais valioso, dormiam lado a lado, aconchegados juntos, envoltos em cobertores compartilhados ou sob pilhas de lã e palha. Isso não era apenas uma questão de conforto ou falta de espaço. Era uma tática deliberada e altamente eficaz de sobrevivência, baseada na conservação e no compartilhamento do calor corporal. Nas casas pequenas e frequentemente com um único cômodo, as camas eram escassas. Colchões de palha ou simples plataformas elevadas eram frequentemente as únicas superfícies designadas para dormir. Para conservar o máximo de calor possível, todos dormiam juntos no que os sobrevivencialistas modernos chamariam de círculo de calor, uma formação onde cada corpo prende e compartilha calor com o próximo, criando um efeito sinérgico de aquecimento. Quanto mais pessoas estavam juntas, mais calor acumulado era retido sob as coberturas ou dentro da área de dormir confinada. Essa técnica era especialmente vital para crianças pequenas e idosos, que eram os mais vulneráveis aos efeitos debilitantes do frio extremo. Em muitos lares, as crianças eram posicionadas no centro do aglomerado, onde o calor constante dos corpos ao redor mantinha sua temperatura corporal central estável durante toda a noite, protegendo-as da hipotermia. Nos climas mais rigorosos ou nas condições mais pobres, até mesmo animais domésticos como cães, gatos, cabras e, ocasionalmente, animais menores de criação, dormiam dentro de casa ou na periferia do círculo humano. Seu calor corporal era valioso e sua presença oferecia uma camada extra de massa térmica, um aquecedor vivo natural nos pés. Para maximizar o efeito de retenção de calor, as famílias frequentemente usavam cortinas espessas ou dosséis simples para confinar o calor ao redor da área de dormir. Camas com dossel eram comuns não apenas entre a nobreza, mas também em versões mais humildes dentro de casas camponesas, onde tecidos pesados ou até mesmo sacos de palha pendurados criavam uma bolha de calor ao redor da cama, isolando-a do resto do ambiente frio. Algumas casas também possuíam cantos de dormir embutidos, compartimentos semi-fechados escavados em paredes espessas ou construídos em sótãos baixos que limitavam o fluxo de ar e aprisionavam o calor de forma eficiente. Esses pequenos refúgios criavam um microclima íntimo e acolhedor, um quarto dentro de um quarto, onde alguns poucos graus de calor faziam toda a diferença na capacidade de suportar a noite. A ideia por trás dessa prática era simples e fundamental. O calor se multiplica e se mantém através da conexão física. Em uma era anterior ao aquecimento central e às fontes de energia externa baratas, o corpo humano era uma das fontes de energia mais confiáveis e renováveis disponíveis. Compartilhar esse calor vital não era apenas uma questão de bom senso prático para a sobrevivência. Era uma manifestação da cultura, da família e da comunidade. E embora hoje possamos ver essa proximidade extrema como um desconforto ou uma falta de privacidade para o camponês medieval, para eles era apenas mais uma noite. Do lado de fora, o frio era cortante e mortal, mas do lado de dentro, apertados e unidos, o calor corporal compartilhado era suficiente para suportar a noite. 5. Aquecedores de barro e recipientes quentes. Quando fogueiras abertas não eram uma opção viável, seja por perigo de incêndio, falta de espaço adequado ou necessidade de mobilidade, os camponeses medievais recorriam ao calor contido de forma engenhosa.
e uma das ferramentas mais inteligentes em seu arsenal era o uso de potes de barro ou recipientes cheios de brasas incandescentes ou pedras aquecidas. Essas vasilhas de barro funcionavam como aquecedores primitivos e portáteis. Depois de aquecer pedras no fogo central ou coletar brasas ainda vivas da lareira, os camponeses as colocavam cuidadosamente em pequenos potes de barro de paredes espessas. O calor radiante da pedra ou das brasas quentes aqueceria gradualmente e de forma segura o ar circundante, especialmente em espaços confinados ou específicos, como áreas de dormir, porões ou até mesmo sob mesas de trabalho. Ao contrário das chamas abertas, essas potes cheias de calor podiam ser manuseadas com um risco mínimo de fumaça excessiva ou ignição acidental, tornando-as perfeitas para uso em casas fechadas com ventilação limitada. Esses recipientes de barro também possuíam uma excelente retenção térmica, graças às propriedades inerentes da argila cozida e da pedra que absorviam e irradiavam calor lentamente ao longo do tempo. Uma vez aquecidos, eles podiam emitir um calor suave e constante por horas, especialmente quando envolvidos em lã ou tecido grosso, para controlar a liberação de calor e torná-lo mais confortável ao toque. Uma variação comum desse método incluía colocar o pote de barro quente dentro de uma caixa de madeira, às vezes forrada com palha ou lã para isolamento adicional, transformando-a em uma versão medieval de uma bolsa de água quente ou uma compressa quente. Em áreas mais frias da casa, como despensas frias ou perto de portas com correntes de ar, essas caixas ou potes quentes seriam colocados sob bancos, aos pés das camas, ou mesmo sob camadas de roupas para criar zonas de calor pessoal, sem a necessidade de consumir combustível constantemente em uma lareira maior. Essa técnica também deu origem a um tipo de aquecedor de cama, de barro, usado de forma similar às panelas de metal usadas para aquecer lençóis. Em vez de encher uma panela de cobre com brasas e deslizá-la entre os lençóis, uma opção para os mais ricos, os camponeses em lares mais pobres podiam usar uma pequena tigela de cerâmica com brasas, colocada seguramente sobre uma telha plana ou uma pedra lisa perto da cama. Com cuidado e posicionamento adequado, podia aquecer suavemente o ar e a roupa de cama sem contato direto perigoso. Esses recipientes de barro também tinham uma função dupla importante. Durante o dia podiam ser usados para cozinhar alimentos lentamente, transportar água quente ou manter refeições aquecidas. À noite eles se transformavam em fontes de calor passivas e reconfortantes. Em mercados de inverno, vendedores e artesãos usavam aquecedores portáteis, semelhantes para manter as mãos aquecidas enquanto trabalhavam ao ar livre nas barracas frias. Há até evidências de que potes de barro aquecidos eram usados dentro de camadas ou mantos, segurados perto do corpo ou colocados perto dos pés, para gerar calor durante viagens longas ou reuniões frias. Envolvidos em tecido grosso ou mantidos dentro de bolsas de couro, agiam como bolsas de água quente medievais, mas sem a necessidade de água. Este método não exigia riqueza nem complexidade tecnológica, apenas fogo, pedra, argila abundante e um pouco de cuidado e conhecimento prático. Era escalável, repetível e podia ser facilmente transmitido de pessoa para pessoa como um aquecedor pessoal e versátil. Sobreviventes modernos, entusiastas de bushcraft e aqueles que vivem fora da rede elétrica redescobriram técnicas similares usando potes de terracota, velas ou simplesmente aproveitando a massa térmica de pedras quentes. Mas os camponeses medievais faziam isso muito antes de ter um nome moderno, porque a necessidade lhes ensinou como transformar uma simples panela de carvão em uma fonte de conforto vital em meio ao frio. 6. Abrigos semi-enterrados e casas de terra. Quando o ar exterior era gélido e penetrante, e a madeira para queimar era um recurso escasso ou difícil de obter, alguns camponeses medievais recorreram à forma de isolamento mais antiga e confiável, conhecida pela humanidade, a própria terra. Ao construir abrigos que eram parcial ou totalmente escavados no solo, eles criaram moradias onde a natureza fazia a maior parte do trabalho de aquecimento e isolamento. Essas casas de poço ou moradias semi-enterradas, conhecidas em inglês como pit houses ou semi-subterranean dwellings, aproveitavam a temperatura relativamente estável do subsolo, que permanece muito acima do ponto de congelamento mesmo no auge do inverno.
Ao construir casas onde o piso estava abaixo do nível do solo, ou onde apenas o telhado se elevava acima da superfície, os camponeses podiam reduzir drasticamente a perda de calor para o exterior e eliminar a exposição direta aos ventos frios e cortantes. Essa técnica não era inteiramente nova na era medieval, mas foi refinada e adaptada através de séculos de experiência em diferentes climas. Em regiões mais frias e setentrionais e orientais da Europa, comunidades inteiras construíram cabanas afundadas no solo, revestidas com troncos, argila ou pedra, e cobertas com grossas camadas de turfa ou palha. As paredes e telhados espessos de terra e turfa retinham o calor de forma notavelmente eficiente, transformando algumas horas de fogo em uma noite inteira de conforto térmico relativo. O interior dessas moradias era geralmente simples e funcional. Um único cômodo com um teto baixo, uma lareira central e o mínimo possível de janelas, pois cada abertura era um ponto potencial de perda de calor. Quanto menor o espaço interno, mais fácil era manter o calor gerado. A fumaça do fogo, como mencionado anteriormente, ajudava a isolar o teto, e as paredes eram frequentemente revestidas internamente com palha compactada ou tecido para evitar a umidade e as correntes de ar. Alguns abrigos eram puramente sazonais, usados por pastores, trabalhadores agrícolas ou viajantes que precisavam de refúgio temporário em condições climáticas extremas. Outros eram permanentes, frequentemente quase indistinguíveis do solo circundante. Com telhados de turfa e paredes de terra, eles se misturavam às encostas, o que não apenas conservava calor, mas também oferecia um elemento de sigilo e proteção em tempos de guerra ou agitação social. Esses abrigos de terra não eram apenas práticos, eram estrategicamente brilhantes. Eles exigiam menos materiais de construção expostos, podiam ser construídos em áreas remotas ou arborizadas com relativa facilidade e frequentemente permaneciam mais quentes do que casas construídas acima do solo durante as noites mais frias. A evidência arqueológica, encontrada em locais que vão da Escandinávia aos Balcãs, demonstra que essa técnica foi amplamente utilizada por diversas culturas ao longo dos séculos da Idade Média. Hoje em dia, casas de terra modernas, estruturas earthship e construções off-grid que buscam eficiência energética imitam os mesmos princípios fundamentais: massa térmica para estabilizar a temperatura, proteção contra o vento e isolamento passivo usando materiais naturais. De fato, a própria lógica por trás das casas subterrâneas energeticamente eficientes deriva diretamente dessas soluções medievais testadas pelo tempo. Para um olho moderno, esses abrigos poderiam parecer um sinal de pobreza extrema ou primitivismo, mas para aqueles que os construíram eram um escudo protetor, um útero de calor esculpido na terra congelada. Quando o mundo exterior se tornava um deserto de gelo e vento, os camponeses mais inteligentes não lutavam contra a natureza. Eles cavavam dentro dela e permitiam que a terra-mãe os protegesse e abrigasse. 7. Mantos de inverno como câmaras de calor pessoais. Na Idade Média, um manto ou capa não era simplesmente uma peça de vestuário jogada sobre os ombros por estilo ou leve proteção. Era uma ferramenta de sobrevivência térmica altamente projetada, aperfeiçoada ao longo de séculos de necessidade para transformar o corpo humano em sua própria fonte de calor e manter esse calor precioso aprisionado pelo maior tempo possível. Os mantos de inverno, feitos predominantemente de lã grossa, frequentemente em camadas ou feltrada para maior densidade e resistência ao vento e à umidade, eram cortados em uma forma semicircular projetada especificamente para envolver o corpo inteiro e criar uma vedação eficaz contra o vento gelado. Eles não eram ajustados ou sob medida como os casacos modernos. Eram largos, pesados e geralmente chegavam abaixo dos joelhos ou até mesmo aos tornozelos. Essa forma solta e volumosa não era apenas uma questão de moda medieval. Criava uma cúpula de ar quente semelhante a uma barraca ao redor do corpo da pessoa. Quando ajustado firmemente e afivelado no pescoço ou ombro, um manto funcionava efetivamente como uma câmara de calor pessoal. O calor natural gerado pelo corpo, isolado pelo tecido pesado de lã, podia ser retido perto da pele por longas horas, criando um microclima quente mesmo em meio à garoa, neve ou ventos gélidos. Combinado com túnicas em camadas por baixo,
Um único manto robusto podia manter alguém razoavelmente aquecido, mesmo nas condições mais adversas. Mas a engenhosidade dos mantos não se limitava apenas ao isolamento térmico, eram também peças de equipamento de sobrevivência multiuso indispensáveis. Os camponeses os usavam como cobertores durante viagens longas ou em casas sem aquecimento, como mantas para dormir durante a noite, especialmente em camas compartilhadas ou em espaços no chão, como quebra-ventos eficazes ao trabalhar ao ar livre em campos abertos e até mesmo como abrigos improvisados no campo, jogados sobre galhos ou varas para criar uma proteção rápida contra o clima. Em algumas regiões, os mantos eram forrados com pele animal ou com enchimento adicional de lã, tornando-os ainda mais eficazes em climas extremamente frios. Outros eram tratados ou revestidos com lanolina, o óleo natural da lã de ovelha, ou com cera, para adicionar resistência à água e repelir a umidade. E como a maioria era produzida localmente, frequentemente a partir da lã fiada e tecida nas próprias aldeias, os camponeses podiam adaptá-los às necessidades e climas regionais específicos, escolhendo a espessura e o tipo de lã adequados. A cobertura da cabeça e do pescoço também foi integrada ao design. Muitos mantos incluíam capuzes grandes e anexados que podiam ser puxados sobre o rosto e amarrados ou presos com alfinetes para proteger o pescoço, as orelhas e a cabeça, áreas críticas de perda de calor corporal. O que torna essa técnica de vestuário tão poderosa é que ela não dependia de ter um fogo constante, um abrigo fixo ou a presença de outros. Um camponês podia gerar e reter seu próprio calor enquanto viajava, em isolamento ou durante o trabalho no campo. Eles carregavam consigo sua fonte de calor pessoal. Artesãos modernos de bushcraft, praticantes de reconstituição histórica e sobrevivencialistas, ainda utilizam mantos ou ponchos de lã hoje, não por moda ou estética, mas pela pura funcionalidade testada ao longo do tempo. Poucas peças de vestuário conseguem fazer tanto com tão pouco material. O manto medieval não era apenas um acessório, era uma armadura flexível contra o frio, um abrigo portátil que você usava. E no auge do inverno, essa única peça de roupa poderia significar a diferença crucial entre o congelamento e mais um dia de vida. 8. Móveis que armazenam calor, bancos de pedra e assentos quentes. Quando você imagina móveis medievais, é provável que pense em madeira rústica, cadeiras que rangem e talvez um banco simples de palha. Mas em muitas partes da Europa, especialmente nas regiões mais frias com acesso à pedra, camponeses e artesãos desenvolveram móveis que funcionavam como acumuladores de calor, projetados para absorver e irradiar calor ao longo do dia, mesmo depois que a fonte de calor principal diminuía. Um dos exemplos mais simples e eficazes disso eram os bancos construídos diretamente nas paredes de pedra ou alvenaria perto da lareira central. Eles eram mais do que apenas lugares para sentar, faziam parte da estratégia de aquecimento passivo da casa. Posicionados ao lado ou até mesmo conectados à estrutura da lareira, esses bancos de pedra maciça absorviam o calor radiante do fogo durante todo o dia. Uma vez que o fogo se reduzisse a brasas ou se apagasse, a massa térmica da pedra continuava a emitir um calor suave e reconfortante por horas, transformando a área de estar em um local agradável e quente, onde as pessoas podiam comer, costurar, afiar ferramentas, ou simplesmente descansar e se aquecer. Em alguns lares, essas superfícies que retinham calor se estendiam além dos simples bancos. Plataformas elevadas ou estruturas de cama eram construídas sobre alvenaria aquecida, um parente distante do sofisticado sistema de piso aquecido hipocausto usado pelos romanos. Embora os camponeses não tivessem acesso a esse nível de engenharia complexa, o conceito fundamental era claro e aplicável. A massa retém calor. Quanto mais espesso e denso o material, mais tempo ele permanecerá aquecido e irradiará calor para o ambiente. Móveis de madeira também foram adaptados a essa lógica. Algumas casas possuíam bancos de madeira ocos ou caixas que podiam conter pedras aquecidas ou pequenas potes com brasas em seu interior, cuidadosamente manuseadas para evitar o risco de incêndio. Esses assentos quentes eram frequentemente posicionados perto de janelas ou paredes externas, onde as correntes de ar frio eram mais comuns, oferecendo um ponto de calor localizado. Mesmo em lares um pouco mais prósperos, eram usados aquecedores de mãos ou aquecedores de pés, pequenas estruturas de madeira com compartimentos ventilados para brasas.
Embora os plebeus talvez não possuíssem esses itens dedicados, eles frequentemente improvisavam métodos similares, usando potes de barro ou simplesmente colocando pedras quentes sob bancos ou camadas de roupa. O genial dessa abordagem está na sobreposição de funções. Os móveis não eram apenas utilitários, eles eram também térmicos. Assentos, estruturas de cama e até mesmo bancos de trabalho se tornavam radiadores de baixa tecnologia, absorvendo o calor do mesmo fogo e mantendo sua temperatura muito depois que a última brasa se extinguia. Hoje em dia, a massa térmica ainda é um princípio-chave na arquitetura de aquecimento passivo moderna. Casas que incorporam pisos de pedra, paredes de argila ou fogões a lenha revestidos com azulejos são simplesmente versões contemporâneas do que os camponeses medievais descobriram por tentativa, erro e necessidade diária. Em uma era em que cada recurso contava e cada função importava, até mesmo um lugar para sentar era projetado com a sobrevivência em mente, porque quando você pode transformar seu banco em uma bateria de calor, você não está apenas descansando, você está recarregando suas energias vitais em meio ao frio. 9. Quebra-ventos e armadilhas de sol ao ar livre. Nem todo o aquecimento medieval acontecia exclusivamente dentro dos espaços fechados das casas. Na verdade, os camponeses compreendiam profundamente que controlar o ambiente imediato em torno da moradia era tão crucial quanto gerenciar o que acontecia em seu interior. Sem espuma isolante, vidros duplos ou engenharia moderna de climatização, eles dependiam de duas ferramentas poderosas, baseadas na observação da natureza: quebra-ventos naturais e artificiais e armadilhas solares passivas. Um quebra-vento era qualquer estrutura, natural ou artificial, projetada intencionalmente para bloquear ou redirecionar os ventos frios e cortantes. Em áreas de campos abertos, os camponeses plantavam sebes densas, arbustos espessos ou fileiras de árvores no lado de onde vinha o vento, o lado a barlavento, de suas casas para absorver e desviar as rajadas geladas. Com o tempo, essas barreiras naturais reduziam drasticamente o efeito de sensação térmica, wind chill, tornando a área imediata ao redor da casa significativamente mais quente e confortável. Quando o crescimento natural apropriado não estava disponível ou não era suficiente, eles utilizavam cercas construídas com varas entrelaçadas, painéis tecidos com galhos, hurdles, ou até mesmo pilhas cuidadosamente dispostas de lenha para atuar como muros protetores. Estas não eram apenas para privacidade ou contenção de gado, eram sistemas de defesa térmica posicionados estrategicamente para quebrar a força do vento antes que ele impactasse as paredes ou portas da casa. O resultado prático disso era menos perda de calor da estrutura, menos correntes de ar incômodas no interior e um conforto térmico geral maior, usando a mesma quantidade de combustível para o fogo. Mas os camponeses não apenas se protegiam do vento, eles também sabiam como aproveitar e aprisionar o calor do sol. Muitas casas medievais, especialmente em regiões de inverno mais rigoroso, eram construídas ou orientadas especificamente para o sul, onde a luz solar direta podia entrar através de janelas, mesmo que pequenas e sem vidro, muitas vezes cobertas com tecido ou couro, ou portas durante o dia. Em dias frios, mas claros e ensolarados, as portas e persianas eram brevemente abertas para permitir que a luz do sol atingisse e aquecesse superfícies internas de pedra ou argila, que, por sua vez, irradiavam calor lentamente ao longo da noite. Algumas aldeias ou propriedades até mesmo construíam áreas de trabalho ao ar livre em cantos ensolarados e protegidos, fechados com muros de pedra ou palha compactada. Esses bolsões solares se tornavam pontos quentes onde as pessoas podiam cozinhar, reparar ferramentas ou preparar alimentos sem a necessidade de queimar lenha adicional dentro de casa. De certa forma, isso era aquecimento solar passivo em ação, séculos antes de o termo sequer existir. Ao ler o terreno, observar a trajetória diária do Sol e posicionar estruturas-chave no lugar certo, os camponeses podiam estender o alcance de cada raio de sol, especialmente nos dias curtos e escuros do inverno. Essas técnicas externas não eram barulhentas, caras ou de alta tecnologia. Eram silenciosas, consistentes e profundamente eficazes em seu propósito. A arquitetura verde moderna e o design sustentável ainda utilizam exatamente as mesmas ideias fundamentais: paisagismo para quebra-ventos, exposição solar passiva,
massa térmica para armazenamento de calor. Mas os camponeses não tinham plantas arquitetônicas complexas, eles tinham instinto apurado e conhecimento transmitido pela experiência. Quando o frio chegava para valer, eles não apenas se escondiam dentro de casa, eles moldavam o mundo ao seu redor para se agarrar a cada pedaço de luz e calor que a natureza lhes oferecia. 10. Leitos de cinza e calor residual das lareiras. Em um inverno medieval, cada brasa contava, e uma vez que o fogo ativo na lareira se extinguia e as chamas desapareciam, o que restava, a pilha de cinzas quentes e carvão em brasa, não era simplesmente lixo a ser descartado. Era, na verdade, uma oportunidade valiosa. Os camponeses sabiam instintivamente que as cinzas do lar ainda retinham uma quantidade significativa de calor muito depois que as chamas visíveis se apagavam, e eles aprenderam a capitalizar esse calor residual em seu benefício da maneira mais simples e física possível, através da criação de leitos de cinza. Antes de se deitar para a noite, algumas famílias espalhavam cinzas ainda quentes sob colchões de palha ou diretamente sobre o chão de terra batida, onde planejavam descansar. Uma camada protetora de tecido grosso, um saco de palha ou uma pele de animal era colocada por cima para evitar o contato direto com as cinzas quentes, e o calor retido nas cinzas fornecia uma calorosa e suave emanação de calor de baixo para cima, funcionando como uma versão primitiva e eficaz de um lençol térmico ou um colchão aquecido. Esse método não durava a noite inteira, é claro, mas durante as primeiras horas críticas de frio intenso, fazia uma diferença significativa no conforto e na capacidade de aquecer o corpo. O calor das cinzas ajudava a afastar a umidade que poderia se infiltrar nas roupas de cama a partir do chão, aquecia o corpo a partir de baixo, uma área onde tipicamente se perde muito calor, e tornava o ato de adormecer em uma sala gelada um pouco mais suportável. A cinza não era apenas quente, era também seca e possuía propriedades isolantes leves. Em alguns lares, as cinzas eram usadas para criar um isolamento temporário ao longo da base das paredes externas ou até mesmo sob a própria lareira. A estrutura porosa da cinza a tornava um amortecedor leve que retardava a perda de calor e absorvia o calor residual do carvão ou das pedras quentes na lareira. Outro truque engenhoso era a técnica de cobrir o fogo, banking the fire, essencialmente cobrir as brasas ainda acesas com uma grossa camada de cinzas durante a noite. Isso abafava as chamas e reduzia o consumo de madeira, mas mantinha o calor no núcleo das brasas, vivo até a manhã seguinte. De manhã cedo, alguém da família podia simplesmente avivar a lareira, descobrindo as brasas e soprando suavemente sobre elas para reacender o fogo, sem ter que começar tudo do zero com pederneira e aço. Era a versão medieval do modo de suspensão para o fogo. Menos fumaça durante a noite, menos madeira consumida e menos esforço para reacender a lareira pela manhã. As cinzas também eram usadas como camada base em aquecedores de pés portáteis e nos potes de barro para reter o calor e evitar que as brasas queimassem o recipiente ou a superfície onde eram colocados. Elas agiam como um amortecedor entre o material quente e a estrutura circundante, ampliando a usabilidade segura dessas ferramentas simples. Além de sua função de aquecimento, a cinza tinha dezenas de outros usos práticos na vida medieval, como agente de limpeza para remover gordura e sujeira, como fertilizante para enriquecer o solo agrícola e até mesmo como um componente em tratamentos medicinais e pomadas para feridas. Mas seu papel na calefação, como isolante, acumulador de calor e facilitador para reacender o fogo, foi um triunfo silencioso da engenhosidade prática. Nada era desperdiçado, nem mesmo o pó cinza e aparentemente inútil da fogueira de ontem. Porque quando você tem quase nada, você aprende que o calor pode, de fato, viver nas cinzas, se você souber como conservá-lo e usá-lo. A sabedoria enterrada no frio. O aquecimento moderno é barulhento, caro e, para a maioria de nós, completamente invisível em seu funcionamento. Mas o aquecimento medieval era íntimo, visceral e conquistado com esforço. Não havia botões para apertar, termostatos para ajustar, apenas corpos, pedras, fumaça e instinto, entrelaçados em 1000 pequenos atos de sobrevivência diária. O que para um observador externo moderno poderia parecer pobreza e privação, era na verdade uma conversa profunda e constante com a natureza.
aprendendo a usar o que a terra lhes dava e nada mais. Eles preenchiam suas paredes com palha colhida nos campos, transformavam os restos da fogueira de ontem em combustível para o calor de hoje. Eles carregavam seu abrigo consigo, em camadas de lã, e de alguma forma, sem isolamento moderno, sem eletricidade, sem as conveniências que consideramos essenciais, eles conseguiram não apenas sobreviver, mas persistir e construir. Hoje dependemos de sistemas complexos que mal compreendemos, mas eles dependiam de suas próprias mãos, de seus lares e, crucialmente, uns dos outros, compartilhando calor e recursos. E diante do mesmo frio brutal e implacável, eles encontraram calor não apenas na temperatura, mas na criatividade, na conexão e no cuidado mútuo. Então talvez a pergunta não seja apenas como eles sobreviveram ao inverno. A verdadeira pergunta, o desafio para nós é: nós conseguiríamos?